Oi, mais uma vez, bem-vindo ao canal Chanel Pensador, onde a gente procura estudar um pouco mais da Bíblia Sagrada. Hoje nós temos por tema Dispensando o Dispensacionalismo. A primeira parte de uma sequência de 2 vídeos que vamos abordar este assunto aqui. Pois bem, caros ouvintes, o dispensacionalismo tem sido um modo recente de interpretação bíblica, especialmente de profecias, que então ganhou popularidade rapidamente no meio evangélico. Isso se deu graças ao grande trabalho de divulgação que foi feito nesse assunto aí. E também, principalmente, ao grande volume de livros, panfletos, artigos sobre esse assunto. Eles foram de forma recente escritos e divulgados mundo afora. Movimentos como, por exemplo, as conferências evangelísticas de Dwight Moody, no instituto que leva seu nome, e em diversas outras escolas teológicas também, que temas tipo esses foram abordados, como, por exemplo, o atual Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, que fomentou muito esse assunto, passaram a ser aqui verdadeiros centros de doutrinação nesse assunto aí, e até mesmo aqui no Brasil. Especialmente esses institutos, chamados de interdenominacionais, do modo geral. Mas, queridos, por que dispensamos o dispensacionalismo? Vamos saber primeiro do que se trata. Por isso, continue ligado e vamos entender um pouco mais desse assunto, ok? Então, continue aí. Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, nos acompanhe e também deixe aí o seu joinha. Você pode compartilhar esse e demais vídeos do nosso canal nas suas mídias, nos seus grupos, com seus familiares. E também não esqueça, de acionar aí o sininho, porque aí você vai estar recebendo a notificação da parte 2 desse estudo que ora estamos apresentando, ok? Então, canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, antes de entrarmos, propriamente nesse assunto, precisamos saber que na área de escatologia nós não devemos ser dogmáticos. Por isso é que abro agora espaço para discussões sadias, por não aceitar aquilo que fere princípios bíblicos, o qual fui criado, vivo, por amor do meu Senhor Jesus Cristo. Então, o dispensacionalismo é uma teoria escatológica recente na história, que divide o plano de salvação em 7 dispensações. Cada uma começando de um acordo de Deus com o homem e seguida de um juízo divino, porque o homem ele não cumpriu esse acordo. Há uma dificuldade, amados, de aceitar isso, porque na realidade bíblica da história da salvação se compreende em 2 pactos ou 2 alianças, podemos dizer assim. Então, o primeiro pacto ou aliança é o pacto das obras, que foi feito com Adão lá no Jardim do Éden, e Adão quebrou esse pacto. O segundo pacto é o pacto da graça, que foi feito com os eleitos representados pelo Senhor Jesus Cristo. E este pacto é registrado em 2 momentos. Primeiro, no Antigo Testamento, em forma de figura, lei, sacrifício, sacerdotes. No Segundo Testamento, onde é celebrado com pureza, simplicidade, sem toda aquela ritualística do Antigo Testamento. Então, sendo assim, eu não vejo as dispensações e o dispensacionalismo com nenhuma fundamentação bíblica. Deus sempre teve o mesmo povo, a mesma aliança, com sinais, símbolos. Claro, queridos, que isso não significa que eu deixe de acreditar que Deus possa ter agido aí de forma diferente no decorrer da história da redenção. Claro que não, mas nós precisamos nos firmar
e crer naquilo que a Bíblia diz, naquilo que eu acho embasamento, que eu acho alicerce na palavra de Deus. Porém, o dispensacionalismo, ele veio para dividir de forma radical o pacto da aliança de Deus com o seu povo. E é aí que temos dificuldade de aceitar essa posição escatológica. Como eu disse antes, em termos de escatologia, não podemos ser dogmáticos de forma alguma, né? O importante em escatologia que a gente deve entender é saber que certamente o Senhor Jesus Cristo voltará e ele regerá a ressurreição dos mortos, o anticristo será destruído, Satanás será lançado no lago de fogo juntamente com seus demônios. Nós, arrebatados, veremos e teremos novos céus e terra. Essa é a nossa escatologia tão importante, a qual cremos e temos base bíblica para isso. Quanto a esse movimento chamado dispensacionalismo, ele surgiu em meados do século passado, lá na Inglaterra. Então vamos à história dessa doutrinação. Ela surgiu através do grupo que levou o nome de Irmãos de Plymouth, né? Plymouth significa em português Plymouth, que é a maior cidade do condado de Devon, lá no sudoeste da Inglaterra. Depois dos irmãos Plymouth, ficaram depois conhecidos como Comunidade de Irmãos Exclusivos. Seu principal expoente foi John Nelson Darby, que viveu de 1800 a 1882. Ele era um irlandês que, insatisfeito com a igreja anglicana, da qual era ministro, ele juntou-se ao grupo de irmãos, né, os irmãos Plymouth, em 1827. Já por volta de 1830, Darby já tinha se tornado o principal líder dos irmãos Plymouth. Dada a sua capacidade de organização, né, a característica principal desse grupo foi a ênfase que ele deu em reuniões semanais, né, de estudos bíblicos e também a celebração da Ceia do Senhor. Isso associado a um desprezo por qualquer tipo de organização denominacional ou forma de culto na época. Então, os irmãos Plymouth rejeitavam qualquer sistema clerical ou de classe ministerial, instituindo que estavam regressando à forma de culto do governo eclesiástico dos apóstolos. Esse era o pensamento dele. Embora não fosse o tema principal no começo, não tardou para que essa doutrina, né, da volta de Cristo ocupasse o centro dos estudos. Aí com ela surgisse um ímpeto, né? Cresceu essa mensagem no meio deste movimento dos irmãos Plymouth. O desenvolvimento de um novo modelo de interpretação bíblica surgiu então aí. Darby e seus seguidores passaram a alardear que haviam redescoberto verdades que foram desconhecidas no longo de toda a história, desde os dias dos apóstolos, os quais teriam ficado à margem do ensino tradicional do cristianismo histórico. Veja bem, fazia parte desse novo modelo aquilo que passou a ser chamado até hoje nos círculos dispensacionalistas de interpretação literal das profecias. Esse novo modo de interpretação bíblica, especialmente de profecias, ganhou popularidade rapidamente nos círculos evangélicos naquele tempo, graças ao grande trabalho de divulgação que dele foi feito pelo próprio Darby e por seus seguidores, e graças principalmente ao grande volume de livros, panfletos, revistas, divulgações sobre o assunto que foram desde então escritos e ainda continuam sendo escritos e divulgados até hoje. Outro fator que muito contribuiu para a difusão do pensamento dispensacionalista foi a publicação em 1909 da chamada
Bíblia de referência de Scofield. Então veja, essa Bíblia já vendeu mais de 2 milhões de cópias desde que ela foi impressa. A Bíblia de Scofield, ou mais corretamente, a Bíblia de referência de Scofield, que é assim que eles falam, é na verdade uma edição da versão King James, né, com anotações feitas por Scofield, na linha de interpretações dispensacionalista, né? Então, o William Eyladar Kax afirma que Davis foi o pai do dispensacionalismo, assim como seus ensinos provavelmente não seriam conhecidos hoje se não fosse devoto do seguidor de Scofield. Então veja, essa declaração baseada em pesquisa feita por William dá a ideia da influência que Scofield ele exerceu especialmente através da sua Bíblia na propagação do dispensacionalismo. William Eyladar Kax foi escritor, advogado político americano que serviu 6 mandatos, né, como representante nos Estados Unidos, lá em Indiana, nos anos de 1907 a 1919. Já o citado escritor da Bíblia de referência, que levou o nome de Cyrus Ingerson Scofield, ele viveu em 1843 a 1921. Ele nasceu nos Estados Unidos e foi até a sua conversão em 1879, ele foi advogado político por 3 anos. A sua conversão, depois da sua conversão, um pouco de tempo, ele foi ordenado ministro congregacional sem qualquer formação teológica. Porém, ele tinha uma bagagem bíblica e foi assim, sem formação teológica, que ele escreveu a Bíblia de referência de Scofield. Porém, infelizmente, para muitos hoje, as anotações de Scofield têm o mesmo valor e a mesma autoridade que a própria palavra de Deus, o texto bíblico. Então, veja, como diz Kax, se Scofield tivesse colocado suas anotações em um livro separado e não na própria Bíblia, certamente seus livros estariam agora como os de Darby, ajuntando pó nas estantes. Mas o fato de ter associado seu nome ao de Paulo, ao de Pedro, pela audácia de colocar suas notas pessoais nas mesmas páginas sagradas que trazem os escritos daqueles autores inspirados por Deus, aí garantiu a Scofield a imortalidade. E conclui Kax dizendo: na mente de algum dos seguidores devotos de Scofield, discordar dele é o mesmo que discordar de Paulo ou de Pedro. Olha aí a que ponto chegaram. Alguns estudiosos e historiadores do cristianismo dizem que a Bíblia de Scofield trouxe benefícios de uma certa ordem, porque ela estimulou o interesse à leitura da Bíblia Sagrada, né? Benefícios da leitura, respeito pela autoridade da palavra de Deus, em uma época em que havia uma alta crítica e a teologia liberal, né, estava atacando o livro sagrado. Foi bem nessa época que a Bíblia de Scofield foi lançada e, de certa forma, contribuiu, né, para calar um pouco os céticos. Scofield era, de qualquer forma, um conservador, no sentido em que acreditava na inspiração e na inerência da Bíblia. Porém, queridos, não resta dúvidas que também trouxe seríssimos prejuízos à Igreja de Cristo. Na medida em que, desviando-se da linha histórica da interpretação bíblica, onde popularizou-se, erigiu então a posição de quase dogma em muitos círculos cristãos. A Bíblia ganhou aquela ênfase, a Bíblia de Scofield. Então, criou uma hermenêutica falha, um conceito falso a respeito do modo de Deus tratar o homem, a respeito da salvação e especialmente a respeito da Igreja de Cristo. William Kax, de cujos comentários em obras escritas nós estamos nos servindo para analisar essa questão, ele chega a dizer que a Bíblia de Scofield, nas mãos de um novato ou recém-convertido,
pode ser um livro muito perigoso. Sabe por quê? Porque passam a confiar mais nos comentários de Scofield do que na própria Bíblia Sagrada. Dentre os perigos que ela ressalta está a atitude de superioridade que a obra implanta na mente dos seus leitores, que certamente já foi testemunhada pela maioria dos que em alguma ocasião poderiam dialogar com alguém se falando de dispensacionalismo, sobre pontos e divergência nessa questão. Aí, mais uma vez, diz Cax que para os dispensacionalistas, nenhuma doutrina da Bíblia apresenta o menor problema a esses experts, digamos assim. E Cax continua, nem precisam eles fazer um estudo mais profundo. Tudo do que eles precisam estão contido nas notas de rodapé da Bíblia de referência de Scofield. Outros autores também citados por Cax destacam o mesmo perigo de presunção do conhecimento que essa obra produz. Certamente por serem essas notas muitas vezes confundidas em termos de autoridade com a própria palavra de Deus, confundidas com as palavras de Paulo e de Pedro. Então gerou um perigo muito grande essas notas de rodapé da Bíblia de Scofield. O teólogo Thomas Tondunter Shields, ele afirma: a Bíblia de Scofield é uma posição de inteira ignorância das Escrituras para uma posição de certeza religiosa oracular, especialmente com respeito a assuntos escatológicos. O dispensacionalismo não se constitui propriamente numa denominação, e embora tenha surgido com os irmãos Plyman, como falamos anteriormente, hoje forma um pequeno grupo que não se restringe a eles nem a qualquer denominação em particular. Há dispensacionalistas hoje em praticamente todos os ramos do protestantismo. E até naquelas onde a sua presença representa uma negação de certos princípios doutrinários distintivos, como no caso do presbiterianismo, por contraditório que possa parecer, existe ali também. Acreditamos que não há presbiterianos dispensacionalistas, mas certamente há dispensacionalistas presbiterianos. No primeiro caso, estamos usando a palavra presbiteriano como conotação teológica. Já no segundo caso, com a conotação denominacional. Queridos, o dispensacionalismo tem sido geralmente confundido com o pré-milenismo, mas não são a mesma coisa. Por isso requer estudar melhor o assunto. É por isso que confunde a cabeça de muitos cristãos, porque uma coisa se parece com a outra e faz em um apanhado só. A gente precisa analisar, pesquisar, estudar melhor esse assunto aí. O dispensacionalismo tem sido geralmente confundido com o pré-milenismo, mas não tem nada a ver. Mas, caso o ouvinte queira saber mais sobre milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, então nós temos aqui no canal um vídeo intitulado Grande Tribulação e o Arrebatamento. Então, consulte esse vídeo aqui no canal que vai esclarecer muita coisa dentro desse assunto. E você vai ouvir também detalhes de quem foi John Nelson Darby, esse personagem que estamos falando. Lá nós falamos detalhes sobre a vida dele, o que ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Vale a pena ver esse vídeo. Entre aí, pesquise aí no canal e confira, ok? Então, voltando aqui. Todo dispensacionalista é necessariamente pré-milenista, mas nem todo pré-milenista é necessariamente um dispensacionalista. Assista o vídeo que eu indiquei aí e você vai entender isso aí melhor. É preciso dizer também, queridos, que há pelo menos 3 tipos de dispensacionalismo, com marcantes diferenças entre si. E a gente precisa saber para a gente entrar mais a fundo nesse assunto, certo? O primeiro é o dispensacionalismo clássico.
que ele defende? Ele defende que a segunda vinda de Cristo será dividida em duas fases, sendo a primeira para arrebatar secretamente a igreja e a segunda de forma visível em glória após 7 anos de tribulação. Por isso que a gente precisa pesquisar muito na Bíblia para não entrar nessas ideias aí. Existe também uma variação dessa teoria antibíblica conhecida como dispensacionalismo progressivo. Ganhou força principalmente nos últimos 30 anos. Essa visão ela é bem diferente do clássico, porque ela defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional. O fato de Deus ter apenas também um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e a igreja, feita pelo dispensacionalismo clássico. E por fim, vem também o ultradispensacionalismo. Então veja, querido, o ultradispensacionalismo, que foi desenvolvido por Archibald William Bulligan, esse teólogo clérigo anglicano, professor de estudos bíblicos, viveu 1837 a 1913. Então, esse Archibald fazia distinção entre a igreja apostólica pentecostal, do livro de Atos, e a igreja mistério paulina, extraída das epístolas, na prisão de Paulo, as epístolas que foi escrita ali. Interessante é que ali ele chama de igreja corpo e igreja noiva. Ele faz essa distinção, respectivamente. Aí, Bullinger ainda faz distinção entre essas duas igrejas de Mateus 16, que Jesus chamou de minha noiva, e que, segundo ele, seria a igreja judaica remanescente do futuro. Então, veja a ideia desses teólogos quanto a esse assunto aí. O ultradispensacionalismo é, segundo Ellis, um método levado ao extremo ou às suas últimas consequências, e é aí, querido, que mora o perigo. Dentro dessas ideias todas que já falamos, esses pensamentos desses criadores dessa doutrina, olha o perigo que gera, em comparação com a Bíblia Sagrada. Oswald Thompson Ellis, que viveu em 1880 a 1973, ele recebeu doutorado na Universidade de Berlim. Ele recebeu também um título honorário da Divindade Grau da Hampden Sydney College, ou Faculdade de Sydney Hampden, em 1927. Ele ensinou no Departamento de Filologia Semítica da Universidade de Princeton. Pois bem, creio que até aqui você entendeu que o dispensacionalismo é um movimento escatológico que recentemente surgiu na Inglaterra e que foge da linha bíblica, É até um tanto encucador. Essas coisas todas que eu disse embaralha a mente e complica muita coisa. Por quê? Porque são ideias que eles tentam encaixar com a Bíblia e muitas vezes forçam e sai da linha bíblica, sai do pensamento de Deus. Nós falamos também que eles dividiram a Bíblia em 7 períodos, ou chamado dispensações, que são ao certo divisões de tempo da história para facilitar interpretações das profecias bíblicas. Mas quais são essas divisões ou dispensações? Como podemos localizar elas na Bíblia Sagrada? Então vamos saber como elas estão colocadas na Bíblia, como eles dividiram elas, na palavra, que significado tem cada uma delas, para os dispensacionalistas. Então, dispensações são diferentes períodos do tempo da obra de Deus e supostamente seus propósitos para a humanidade, para melhor traduzir as profecias bíblicas. Então essas dispensações, essas divisões que eles fizeram da Bíblia, eles fizeram 7 e deram nomes. São elas: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e, por último, milênio.
Para ficar mais claro, é uma separação de épocas, as quais eles chamam de as 7 dispensações. Pode ser um método mais razoável, porém, queridos, isso se tornou muito arriscado. Com esse sistema de estudo, se faz as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. As escrituras dividem o tempo e o período total dessas criações aí, de Adão, né, até o novo céu e a nova terra registrada em Apocalipse 21. Essa divisão feita em 7 períodos, ou eras, ou séculos, ou dias chamado de dispensações, onde eles fazem menção num versículo que o apóstolo Paulo citou lá em Efésios capítulo 3, versículo 2, eles criaram isso, porém eles fazem essas divisões separando na Bíblia mudanças no modo do Senhor Deus lidar com o gênero humano. Cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste para a natureza humana. Segundo estudiosos, 5 dessas dispensações ou períodos já foram cumpridos. Estamos vivendo o 6º período, provavelmente próximo do final. Então, temos à nossa frente a 7ª dispensação, é a última, chamada o milênio. Então, vamos ver cada uma dessas dispensações e ver como foi que eles dividiram cada uma delas, ok? Preste atenção. A primeira que eu falei foi sobre a inocência. Essa dispensação, ela se estende desde a citação de Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, até a expulsão do Éden. Adão foi criado inocente e por isso era ignorante do saber entre o bem e o mal. Ele e sua esposa foram colocados no jardim do Éden. Deus deu a ordem de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem e seus efeitos de longo alcance foram desastrosos. E terminou então essa dispensação da inocência com o julgamento, né, que Deus disse: o Senhor, pois, o lançou fora. Registro do capítulo 3, versículo 22 a 24 de Gênesis. Aí aqui eles dividiram como a primeira dispensação, chamada a da inocência. Então, de Gênesis 3, aí eles criaram daí para frente a dispensação da consciência. Com a queda de Adão e Eva, aí transmitiram à raça humana conhecimento do bem e do mal. Isso deu que a consciência base para o correto julgamento moral. Então, eles pensam que ao homem então foi dada a responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. Nesse período não havia nenhuma instituição de governo ou lei. O resultado da dispensação da consciência do Éden até o dilúvio foi que toda a carne havia corrompido e todo caminho desviado sobre a terra. Isso é o que está registrado no capítulo 6 de Gênesis. E continua ali dizendo: a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, toda a imaginação de pensamento foi corrompido. E Deus encerrou a segunda prova do homem natural com o julgamento chamado o dilúvio. Esse foi, portanto, o período em que eles chamaram de a dispensação da consciência. Daí eles partem para uma terceira divisão, de período na Bíblia, que é a dispensação do governo humano. Do terrível julgamento do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, para as quais, depois que as águas foram serenadas, deu a terra purificada e amplo poder para que eles pudessem governá-la. Assim, Noé e seus descendentes eram responsáveis para governar essa terra. A dispensação do governo humano resultou na tentativa dos ímpios no Monte Sinai de se tornarem independentes de Deus e terminou com o julgamento da confusão de línguas, a qual nós estamos se referindo aqui ao episódio que aconteceu na Torre de Babel, registrado no capítulo 11. Então, do capítulo 11, versículos de 5 a 8, que fala sobre isso,
Daí em diante entra a dispensação da promessa, que é a quarta dispensação. Depois dela, dos construtores da Torre de Babel, a dispensação que ocorreu sobre o governo aí, ele chamou então Abraão, com o qual ele fez uma aliança, isso está registrado em Gênesis 12. Algumas das promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes são puramente gratuitas e incondicionais. Outras promessas são condicionadas à fé e obediência dos israelitas. Por causa da desobediência, a dispensação da promessa resultou no fracasso de Israel, terminando então com o julgamento do cativeiro lá no Egito. Sendo assim, observe que o livro de Gênesis, que inicia a sua escrita com as palavras sublimes, no princípio criou Deus, o livro de Gênesis termina com a frase que diz, num caixão no Egito. Aí entra a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, o quinto período, a quinta divisão que eles fizeram da palavra sagrada. Uma vez mais, a graça de Deus veio para ajudar o homem desamparado e libertar o povo escolhido das mãos do opressor. Aí entra no deserto do Sinai, aí Deus apresenta o convênio da lei. Ao invés de rogarem humildemente pela continuidade de uma relação de graça ou da graça, responderam insolentemente, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Isso é o que vimos registrado em Êxodo, no capítulo 19, que eles encaixam na dispensação da lei. Queridos, a história de Israel no deserto é um longo registro de violação flagrante ali, de persistência da lei, cumpre a lei, quebra a lei, desobedece, é punido, segue de novo e no final, depois de muitas advertências, Deus então encerrou essa prova com um julgamento. Primeiro Israel e depois Judá, retirados de sua terra numa dispersão que durou muito tempo, um remanescente retornou, com Esdras e Neemias, de quem no seu devido tempo veio Cristo, nascido de uma mulher, não nascido sobre a questão do desejo deles, mas nascido de uma mulher e nascido sobre a lei. Mas tanto judeus quanto gentios conspiraram e crucificaram, para crucificá-lo. Então entra a dispensação da graça. A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo introduziu a dispensação da igreja da graça pura, aqui no caso significa favor imerecido, a graça, ou seja, Deus oferece virtude em vez de exigir virtude como de direito. É o que eles colocam aqui. Salvação perfeita e eterna é agora oferecida liberalmente a judeus e gentios mediante o reconhecimento do pecado e o arrependimento com fé em Cristo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Já em João 6,47 está escrito, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Estamos aqui dentro da dispensação da graça, que podemos ler ainda em João capítulo 5, versículo 24, que diz que na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, queridos, o resultado previsto dessa prova do homem sobre a graça e julgamento sobre o mundo incrédulo e uma igreja apóstata foi a providência da graça de Deus. E o primeiro evento da graça, está aqui no final dessa dispensação, que será a volta de Jesus. Quando os santos que já dormiram serão ressuscitados, juntamente com os que estiverem vivos, arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares.
Aí ainda dentro da dispensação da graça, estaremos com o Senhor Jesus, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, se seguirá o breve período chamado grande aflição ou grande tribulação, como vimos registrados no Evangelho de Mateus, precisamente no capítulo 24. Depois disso ocorrerá o regresso pessoal do Senhor Jesus à terra em poder e grande glória, e os julgamentos que introduzirão a sétima e última dispensação. Só relembrando que quando a gente fala de arrebatamento, da grande tribulação, se você quiser saber mais detalhes sobre o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu repito e reforço que temos aqui no canal um vídeo intitulado Grande Tribulação e Arrebatamento, que traz detalhes da Bíblia toda sobre esse assunto de Mateus 24. Então, consulte lá e assista, que é muito interessante. Aí partimos aqui então para a sétima dispensação, que é chamada a dispensação do milênio. Acontece como? Depois dos julgamentos purificadores que acompanharão o retorno pessoal de Cristo à terra, ele reinará sobre Israel restaurada e sobre a terra por 1000 anos. Isso é que os dispensacionalistas colocam, né, dentro desse sétimo período de dispensação, né? Esse período é para ele chamado de milênio. A sede de seu poder será Jerusalém, e os crentes, inclusive os que foram salvos na dispensação da graça, isto é, a igreja, né, que é associada com ele na sua glória. Esse assunto está dentro dos livros do profeta Isaías, né, capítulo 2, Isaías 11, Atos 15, Apocalipse 19, Apocalipse 20. Mas quando Satanás foi solto por um pouco de tempo, encontrará o coração natural muito propenso a praticar o mal, como sempre. Então, facilmente reunirá as nações para a batalha contra o Senhor e os seus santos. Essa é a última dispensação, né, que terminará com todas as outras num julgamento. O grande trono branco será estabelecido, os ímpios mortos serão ressuscitados, definitivamente julgados, e em seguida virá o novo céu, a nova terra, e aí iniciará a eternidade. Então veja, queridos, agora você sabe um pouco sobre o que é dispensacionalismo e também o que são as dispensações, e entendemos essas coisas, né, como eles pensam, essas ideias como eles tratam, né? Entendemos que são coisas, divisões para melhor facilitar o estudo das profecias. Pois você ouviu aí as 7 dispensações que cremos são divisões do próprio texto sagrado para facilitar o estudo. Também você percebeu que o movimento dispensacionalista não tem nada a ver com a verdade bíblica, e sim com distorções da Sagrada Escritura, né? Das verdades bíblicas. Por isso que agora nós temos base para mostrar a você, caro ouvinte, porque nós dispensamos o dispensacionalismo, né? Tudo que nós lemos dentro das dispensações são divisões da própria Bíblia. Só que quando eles colocam, né, para a ideia deles essa interpretação, essa divulgação, aí fere muito a mensagem, né, real, a linha de pensamento bíblico. E aí é onde mora o perigo para você estar tirando da Bíblia aquilo que a Bíblia não diz e colocando na Bíblia aquilo que não tem. Então o risco do dispensacionalismo é muito grande devido a isso daí. Então, na segunda parte desse estudo, nós vamos trazer à luz da Bíblia pontos que mostram a distância do conteúdo dispensacionalista à Bíblia Sagrada, né? Para fechar e provar tudo isso que nós falamos agora. Mas também falaremos sobre cada um deles
dentro da Bíblia, comparando com a Escritura Sagrada. Esses 7 pontos dentro da Bíblia, o que eles falam? Confere. Então, lembro a você que ainda não é do canal, que se inscreva, né? Acione aí o sininho para você estar recebendo a continuação desse estudo, ok? Canal Chanel Pensador, buscando levar você a pensar nas coisas do alto. Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu joinha e até o nosso próximo encontro aqui no canal.